Nesse instante eu quero cumprimentar a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo. E nós estamos nesse trimestre falando a respeito dos princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E o comentarista desta lição é o saudoso pastor Eurico Bergstein, que comentou esta lição ainda na década de 90, cujo assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Glória a Deus. E na lição anterior, nós aprendemos a respeito de Daniel ora por um despertamento. E quem passou essa lição aqui foi o pastor Elias, e foi uma lição muito linda. E esta lição que nós vamos passar hoje fala sobre avivamento também. Despertamento espiritual, um milagre. É a sequência que eu disse no começo da lição anterior. Mas antes, eu quero fazer uma oração com todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, nós oramos a Ti, invocamos a Ti, Senhor, sobre nós, para que possamos, meu Deus, entender a lição de hoje. Acredito que vai ser um despertamento para mim e para também os alunos dessa Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos inspire e que nós possamos falar, ó Pai, aquilo que está na Escritura Sagrada e não falarmos de nós mesmos. E que nós sejamos, ó Pai, usados pelo Teu Espírito Santo para falar a respeito do Teu reino, da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nesta lição, nós vamos falar a respeito do despertamento espiritual. O texto áureo diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo esse versículo, falando a respeito do sono espiritual. Nós temos aquele sono material, né, para descansar a nossa matéria, mas esse sono espiritual fala de pessoas que estão desapercebidas, estão aí quietas, sem compromisso, em buscar mais a Deus, se aproximar mais a Deus. E na verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, nós devemos estar sempre ligados no trono da graça, para que nós não venhamos a perder, né, o foco. Não podemos perder a palavra, que a palavra de Deus é que nos justifica, a palavra de Deus é que nos desperta. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: Desperta, ó tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui esse despertamento é o despertamento espiritual. Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão vivas, andando por aí, materialmente estão vivas, mas muitas vezes estão enfermas espiritualmente, precisando de um empurrão, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa pega mais aquele entusiasmo, a pessoa tem que sair fora daquele marasmo e aproximar mais de Deus. O que é que faz nós aproximar mais de Deus? A nossa obediência. Nós devemos sempre estar falando com Deus, orando, jejuando, buscando a sua face e andar em santidade. E nós vamos ler aqui o texto, está em Êxodo capítulo 1, diz assim:
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus, com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Nós temos aqui um outro texto, que está em Neemias, capítulo 1, até o versículo 3, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Unani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Esses dois textos aqui são muito maravilhosos, que fala a respeito de uma pessoa que Deus escolheu para libertar os israelitas lá da escravidão. Os israelitas tinham ido levado por Nabucodonosor, como nós falamos aqui na primeira lição. Eles foram para o exílio em Babilônia, e estava vencendo já os 70 anos do seu cativeiro, e Deus levantou um homem ali, e este homem foi Ciro. Ciro foi um grande rei, e Deus tirou das mãos de alguém e passou para ele. E Deus escolheu a pessoa certa para esse momento. E nós vemos nessa lição, irmãos, a respeito de Daniel também, né? Daniel foi essa leva lá para ele e muitas pessoas, né? Todos aqueles israelitas foram para a Babilônia, mas só que Daniel foi um homem corajoso, um homem fiel a Deus. Quando ele foi para lá, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. E Deus fez maravilhas ali durante o tempo que Daniel esteve ali em Babilônia. E Daniel orava a Deus em favor de si, para que Deus o livrasse, né, de todo mal. E ele guardasse também os seus companheiros, os israelitas, os judeus que estavam ali também em Babilônia. E nós vamos ver aqui, prezados irmãos, que não foi ele,
através das suas orações, através de seus jejuns, através da sua fidelidade a Deus, que ali foi feito um milagre, foi realizado um milagre. Mas sim, foi o próprio Deus. Nós vamos ver aqui, na introdução diz assim: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1, diz assim: Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías 26, versículo 12 e 1 Coríntios 12, versículo 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus 6, 5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Muito bem, esse versículo aqui, esse texto que acabei de ler, fala a respeito das orações de Daniel, e que é Deus aqui, é o autor do despertamento. E então, para sabermos a respeito disso, nós encontramos aqui uma passagem de Nicodemos, aqui no capítulo 3, versículo 8. Ele encontrou-se com Jesus e Jesus falou para ele que necessário seria nascer de novo da água e do Espírito. Mas ele não sabia, não entendia. Mas aí, porque são coisas do Espírito, e Jesus explicou para ele que o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, nós somos nascidos do Espírito. O homem espiritual é bem diferente daquele carnal. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida, então é diferente. Ele não entendia. Então, o homem natural não conhece as coisas do Espírito. Então, nós somos nascidos de novo. Por isso, temos que ter sempre comunhão com Deus, com o Espírito Santo. A finalidade do despertamento: a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44, versículo 28. E capítulo 45, verso 1 ao 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um édito, autorizando os judeus a retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras, capítulo 1, verso 2. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então vamos falar sobre a restauração nacional de Israel. E quem escolheu Ciro foi o próprio Deus. O próprio Deus escolheu Ciro. Veja bem, Ciro, onde estava lá no meio de uma nação idólatra, certamente ele servia o seu Deus lá, mas ele procurou servir o Deus melhor, porque ele já havia sido escolhido por Deus para isso. Porque o próprio
Isaías profetizou há 180 anos antes a respeito deste rei que ia ser usado por Deus para poder livrar o povo de Israel ali do cativeiro. Porque o rei, ele aceitou o que Deus dissera para ele. Nós vamos ver aqui no deixa eu ver aqui no Isaías, diz aqui, ó, o próprio Deus dizendo: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. E ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. E aqui no 45 ainda diz assim, Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Veja bem, irmãos, que maravilhas, Deus dizendo, pela boca do profeta Isaías, que Ciro era o seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, olha o próprio Deus dizendo, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascer do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. Muito maravilhoso isso aqui, irmãos. O próprio Deus usando aqui a boca do profeta Isaías, falando a respeito de Ciro, que Ciro era o seu ungido, o próprio Deus, o Deus é poderoso, quer dizer que ele faz e desfaz, porque é ele que criou o homem, ele criou tudo. E ele então prometeu abençoar Ciro, para que Ciro também pudesse abençoar a nação de Israel. E nós vemos também algum texto aqui da Bíblia, que nós vemos lá também em Esdras, que não foi em Esdras sim, mas foi em Neemias. Neemias, ele encontrou com o seu irmão Anani e alguns também, seus companheiros. Ele pergunta, como está Jerusalém, o povo de Jerusalém? Então Anani e outros disseram, o povo está desprezado, o povo está na miséria, o muro destruído, e também o templo, Aí isso doeu o coração de Neemias. Neemias, que ao receber esta notícia desagradável, ele assentou-se e dali começou a orar. Chorou muito, ele jejuou durante vários dias, orou a Deus, pediu a Deus para ter misericórdia do povo de Israel. E vejamos bem, que Deus realizou o milagre mesmo, usando esse Ciro, foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que se cumprisse o desígnio divino relativo ao povo de Israel. Muito bem, aqui fala sobre a restauração nacional de Israel. E aí, quando fala que Ciro, logo após, ele proclamou um édito. Édito quer dizer, do termo jurídico,
ordem de autoridade superior ou judicial. Então ele era ali um político mais autorizado. A autoridade dele não era autoridade de homem algum. A autoridade dele foi direto de Deus, irmãos. Ele recebeu a autoridade de Deus. Ele então mandou anunciar em toda a província e também por cartas a respeito que ele ia governar tudo e que Deus havia dado essa autoridade para ele. Reconstruir Jerusalém, reconstruir o muro. E que também esse povo ia voltar para lá, para poder trabalhar ali na obra. E nós vamos ver aqui que nem todos. O povo já havia se acostumado, né, com aquele... o povo de Israel já havia se acostumado com o jeito, né, com aquele povo que era idólatra. Mas acontece que lá, Israel, os judeus não seguiram a idolatria, porque eles aprenderam na sua pátria, em Jerusalém, que devemos amar um só Deus. Mas quando eles foram para lá, eles estavam cheios de idolatria. A Bíblia diz que ele estava enfermo desde a planta dos pés até a alta cabeça. Então, mas lá eles aprenderam a lição de casa, né? Tem que aprender a lição de casa, porque Deus é assim, irmãos. Ele corrige coletivamente e corrige também cada um, porque Ele é Pai, Ele ama seus filhos, e o Pai que ama os filhos corrige, e Deus corrige. Então esse povo teve que ir lá para Babilônia, ficar 70 anos lá escravizado pelo rei, para aprender a lição. E nós vamos ver aqui que aí houve a restauração espiritual deles. Quer ver? Aqui 2. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Por quê? Não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23, 25, Deuteronômio 6, verso 5. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Isaías 1, verso 2 ao 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse sofrimento que eles tiveram ali, serviu para que eles fossem curados daquelas enfermidades terríveis, o pecado, né? Foi disciplinado, e depois da disciplina houve um despertamento. Irmãos, que nós não sejamos disciplinados por Deus para depois buscar o despertamento. Antes de sermos disciplinados por Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos orar, vamos examinar a palavra de Deus, vamos cantar, né? E não fazer conforme o povo de Israel, porque o povo de Israel, a Bíblia diz que era um povo zeloso de boas obras. Esse povo que preparei, o povo que formei, foi para que me desse louvor. Mas infelizmente eles deixaram de louvar a Deus e praticando o pecado, e por fim foi preciso de ir lá para a Babilônia para aprender a respeitar e aprender a adorar o verdadeiro Deus. Cada despertamento tem o objetivo principal, a salvação e a restauração do homem. É verdade, irmãos, né? Cada despertamento tem esse objetivo, de salvar e restaurar o homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado e a justiça e o juízo. João 16, verso 8 e 9. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Irmãos, se existir coisas que Deus não quer, que Deus abomina, é o pecado. E o Espírito Santo
ele não tolera o pecado. Por isso, Saulo foi convencido pelo Espírito Santo, porque ele estava perseguindo Jesus. Mas lá no caminho, quando ele teve encontro com Jesus, né, quando ele foi perseguir a igreja de Deus, é um assunto muito conhecido, os irmãos, no capítulo 9 de Atos, no caminho, o que apareceu para ele lá? Porque ele ia perseguir a igreja, aí apareceu Jesus para ele, no clarão. Aí, com certeza, pelo Espírito Santo, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. E a Bíblia diz: ninguém fala Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, naquele momento, convenceu Saulo que ele tinha que mudar de vida, que ele estava pecando contra Deus, porque ele está perseguindo a igreja. E quem persegue a igreja, persegue a Jesus, certo? E nós temos também outra parte aqui da mulher samaritana. A mulher samaritana também, ela foi convencida pelo Espírito Santo e ela se converteu. Então, mas isso aí é tudo obra do Espírito Santo. E fala também aqui a respeito de o Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Efésios 5, 13 e 14. O profeta de lábios impuros sentiu que parecia na presença da santidade de Deus. Ele perecia. Ele perecia na presença de Deus. Então, irmãos, a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ele é um derrotado. Ele não vence as provas e as lutas do dia. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João 1,7. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do erro. Mas Jesus também é aquele que perdoa e salva. Jesus mesmo diz assim: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus é descanso, Jesus é alívio para o pecador. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, irmãos, se a palavra de Deus não muda, as nossas necessidades espirituais também não. Por isso, irmãos, devemos andar no Espírito e não andar na carne. Precisamos estar sempre atentos a isso aí. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias 25, 12, Isaías 44, 28, 45, versos 2 e 6. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Romanos 9, 23, Efésios 1, 18, 2, verso 7, Filipenses 4, versículo 19, Colossenses 1, 27. Vemos aqui também que Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à terra. Irmãos, quando Ciro foi designado para fazer essa obra maravilhosa, então Ciro propôs que tinha que edificar Jerusalém, edificar o muro e também o templo. E o que ele fez? Ele pediu para que esse povo todo fosse lá para Jerusalém, para Judá, para a construção do templo. Mas acontece que muitos estavam se acomodando, estavam lá frios, desinteressados. Mas Ciro logo bateu firme, dizendo que queria homens compromissados em reconstruir o muro, o templo e por aí, né? Que as portas tinham sido queimadas também. Então, irmãos, nós vemos aí como Deus levantou esse homem para esse trabalho. E nós vimos também que Ciro, me parece que está lá em Esdras, capítulo 1, o último versículo lá,
fala que ele pegou também mais de 5.000 peças que eram usadas no templo em Jerusalém, e Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. Então, Ciro, que é um homem de Deus, pediu para levar aquilo tudo de volta para Jerusalém. Veja aí como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha, usando uma pessoa que não era da nação de Israel, mas que foi escolhido por Deus para isso aí. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos 2:38, conferir Hebreus 6:1-3. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Atos capítulo 8, versos 14 e 17. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Cristo. Então, está lá em Isaías, referência, porque Cristo ele também dá os dons espirituais para aqueles que buscam, para aqueles que são perseverantes e pode receber, então, essa maravilhosa unção, os dons espirituais. Então, para que haja um despertamento, e Cristo, então, está pronto para conceder os dons, está pronto também para curar as enfermidades do povo. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, e os nossos pecados, nossas enfermidades, Ele levou sobre os seus ombros, conforme essa referência aqui acima. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo 30, versos 7 e 8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Então, aqui nós temos uma referência que o fogo do altar, na época, não podia apagar, tinha que estar sempre aceso. E trazendo para os nossos dias também, o Espírito Santo em nós tem que estar sempre em nós. Essa chama tem que continuar acesa em nossos corações, não pode apagar. Porque, como foi nos dias de Pentecoste, lá eles foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que ficar sempre na nossa vida. Não podemos deixar essa chama maravilhosa apagar em nossa vida. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus determina. Neemias 12, versículo 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, verso 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, 112. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Aí abre aspas. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Fecha aspas. Salmo 119, versículo 63. Então está aí, irmãos, a respeito do despertamento. Muitas vezes o Senhor tem que pôr-nos à prova para que nós aprendamos a pegar o despertamento. Sempre no passado, as pessoas passaram por períodos difíceis para que não falhasse, que não faltasse o despertamento. Despertamento, irmãos, fala de comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós estamos em comunhão com Deus. Quando nós obedecemos a Tua palavra, estamos em comunhão com Deus. Então não podemos obedecer a palavra de Deus para não perder esse despertamento. Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz que Ele estaria conosco enquanto nós estivéssemos com Ele. E que esta mensagem, que esses ensinamentos nós possamos guardar conosco e praticar para que não venhamos ter a nossa chama do despertamento apagada. Não esqueça, irmãos, que na próxima lição vai prosseguir esta aqui. O despertamento renova o altar. E aqui na síntese diz assim, da lição.
Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento, no retorno do exílio babilônico, não houve introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. É o que nós vemos aqui. Não houve modificação no culto, na adoração a Deus, depois que o povo retornou lá do exílio para Jerusalém. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graça, Pai Santo, porque nós aprendemos aqui esta manhã. Não deixe essa chama do Espírito apagar em nossas vidas. Precisamos dessa chama, precisamos obedecer a Tua palavra. Precisamos manter a nossa comunhão contigo, Senhor, para que não sejamos repreendidos pelo Senhor. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos dê força, que o Teu Espírito Santo seja sempre conosco. Abençoa os alunos da Escola Bíblica Dominical que estão nesse momento assistindo, ó Pai, e orando comigo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus continue abençoando. Até a próxima lição, em nome de Jesus.